Bank of America, que é o nosso equivalente ao Banco do Brasil, na Flórida e no Texas, por exemplo, que são os estados que a gente opera, e pediu um empréstimo com base no seu faturamento do Brasil. Você não precisa nem ter dinheiro lá. Aí você vai conversar com o gerente do Bank of America e pedir dinheiro com base no seu histórico financeiro do Brasil. Se você é uma indústria que produz aço, tubular, e tem cliente multinacional também, você tem uma carteira internacional. Você pode usar esse mesmo recebível de uma indústria que tem pagadores, que tem clientes internacionais, como garantia no exterior e operando aqui no Brasil. E o melhor detalhe, o dinheiro que vem de lá, dos Estados Unidos, da sua empresa americana para a sua empresa brasileira, ele vem como investimento. Então o dinheiro vem para o Brasil sem pagar imposto. E depois que você tem lucro na operação, você faz distribuição de dividendos e manda para a sua empresa americana de novo, sem pagar imposto, que o Haddad não nos escute. Mas essa operação é lícita, você consegue ampliar a capacidade de crédito de forma internacional, não é bicho de 7 cabeças, é só começar pequeno, pensar grande e crescer rápido. Vou passar para essa espada aqui, que é a minha preferida. Essa aqui, só para contexto histórico, essa aqui é 337 depois de Cristo, que foi quando o imperador Constantino reconheceu o cristianismo como religião oficial, tá? Foi por isso que a gente entrou na Pax Romana, é por isso que a gente é ocidental. Os valores que a gente tem vieram dessa espada aqui. São os valores herdados pelos filósofos gregos, são os valores herdados pelos romanos, que começaram a adotar o cristianismo em 337 depois de Cristo. A história também é muito interessante, que o imperador Constantino, em sonho, recebeu uma mensagem que os cristãos que antes ele perseguia iriam trazer a paz de Roma. E ele sonhou que os escudos de todos os soldados deveriam ter a cruz de Cristo no escudo. E ele acordou de manhã e determinou que seus generais pintassem a cruz de Cristo em seus escudos. Isso foi no ano 337. Ele emitiu uma resolução que a religião, a partir daquele momento, daquela batalha que foi vencida no Peloponeso, em 337 depois de Cristo, determinasse que a religião oficial de Roma seria o cristianismo. E ele enfrentou resistências de uma cultura que era multideísta, que tinha vários deuses, polideísta, né? Ele não acreditava apenas em um Deus, para uma religião de um só Deus. A gente está aqui falando de patrimônio. Em latim, patrimônio. Mônio quer dizer recebido. E pater, você sabe o que é, né? Pater é do pai. Patrimônio, recebido do pai. A palavra patrimônio começou a ser adotada aqui, 337 depois de Cristo. Era um conceito cristão. Patrimônio é um conceito cristão, recebido do pai. Quer aumentar o seu patrimônio? Tem que receber do pai. Essa espada aqui é de 1118. Ela marcou a primeira cruzada. O nosso sistema financeiro, cheque, carta de custódia, carta fiança, veio dessa espada. Em 1118, os peregrinos cristãos precisavam de defesa, precisavam de apoio para peregrinar da Europa para Jerusalém e conhecer a Terra Santa. Por ordem do Papa, os nobres europeus foram incumbidos da tarefa de proteger os cristãos nessa peregrinação para Jerusalém. Essa espada de punho duplo, ela tem o dobro do peso dessa aqui. Antes a defesa nos conflitos era através de escudos pesados, que era chamado de escudos
dos romanos, né? Aqui a defesa era placas de metal, armadura. Essa espada aqui era inútil contra armaduras, que essa espada é uma espada de corte, essa espada é uma espada de estocada. E essa espada, em 118, era uma espada de proteção dos peregrinos da Europa até Jerusalém. E os peregrinos, eles deixavam a sua fortuna ou os seus valores com as diligências, com as carruagens dos templários. Eles tinham cofres lá que guardavam, e em troca eles recebiam uma carta. Essa carta era um instrumento fiduciário, era um instrumento de fidúcia, de confiança. Alguém já ouviu falar aqui, provavelmente quem é da área financeira, em carta fidejussória, em garantia fidejussória, garantia de confiança. Essa espada aqui foi o que protegeu durante quase 900 anos, durante 3 cruzadas, essa passagem, né? Essa migração que ocorreu durante toda a Europa e até Jerusalém, até o Oriente Médio, começando em 1118. Qual é a analogia que a gente faz com essa espada aqui? Eu falei dos 3 P's da indústria com a espada romana: posicionamento, processo, produto. Aqui eu vou falar de um P só. Aqui eu vou falar de plataforma. Plataforma financeira. Hoje a gente tem fintech, hoje a gente tem agrotech, legaltech, mas a plataforma financeira na Idade Média era a espada. A plataforma financeira era a carta de fidúcia que os peregrinos deixavam com os templários, com os cavaleiros medievais, e recebiam em troca um documento, uma carta fiança, uma garantia, que foi a origem do sistema financeiro. Tudo que eu estou falando vocês podem depois puxar no Google. Sou amante de história, como vocês podem perceber, mas a origem do sistema financeiro está aqui, está nessa espada, 1118, primórdios do sistema bancário. Hoje, como empresa, como é que a gente capta recursos? Como é que a gente pega dinheiro de investidor? Como é que a gente pega dinheiro de banco? Outro ditado que eu vou falar é assim: quando for pedir a Deus, suba na montanha, que a oração é mais forte. Quando você for pedir a banco, você tem que estar com faturamento alto. O banco só vai lhe emprestar dinheiro quando você tiver com dinheiro na conta corrente. Então, quando você é uma startup, você não tem dinheiro, como é que você faz? Como é que você faz para levantar recursos quando você tem uma ideia boa, que você já começou a executar, mas está faltando dinheiro para fazer o MVP, o Minimum Valuable Product, o produto minimamente viável? Como é que você pega e justifica, mostra o seu protótipo para o investidor que a sua ideia vale a pena ser investida? De onde você vai pegar esse dinheiro? Como é que você consegue encontrar esse investidor? É o patrimônio, né? Tem que receber do Pai. A oração ajuda, subindo na montanha também. Mas procure investidores que já são do seu segmento. Quem é especialista em indústria? Quem é especialista na área jurídica? Quem é especialista na área de telecomunicações? Ambiência, com quem eu devo me conectar? Onde eu devo estar para conhecer alguém do meu segmento que eu quero resolver uma dor, quero apresentar uma solução? A melhor operação para captar recursos com uma boa ideia e você ter um MVP pronto ou ainda em finalização é o Debt Convertible. O nome é bonito, mas é conversão de débito em participação acionária. Você monta a sua empresa, apresenta um MVP, apresenta o mínimo produto viável, apresenta o seu protótipo. Pode ser uma ideia de um aplicativo, pode ser uma ideia da moldura Minuto, né? Daquela franquia que faz as molduras. Pode ser uma ideia de uma das operações que a gente tem em telecomunicação, que é a RWB. A RWB é Rural Wireless Brasil. Depois eu passo para vocês o link no meu Instagram, tem lá. Meu Instagram é Fábio Freitas Tenório. A RWB, a gente constrói torre de celular em área rural. O Brasil tem um déficit de 4G em área rural, de telecomunicação em área rural, de 86%. É uma dor. A gente tem um Aras em Calcaia do Alto, perto de Cotia, 1 hora daqui.
Não tem 4G lá. Lá a gente tem uma plantação de uva. A gente precisa colocar na plantação de uva lá, que é altamente sensível, um sensor sobre a acidez do solo. Aguar, contém colocar de agrodefensivo. E é uma plantação sensível. A uva Chardonnay, essa região lá em Calcaia do Alto, é um bioma de Mata Atlântica e araucária, que é próprio dos Pampas do Rio Grande do Sul, mas tem aqui em São Paulo. Vai ser a primeira uva, o primeiro vinho do mundo, Chardonnay, de bioma de Mata Atlântica e araucária dos Pampas. Esse foi um MVP que a gente teve que montar, mas eu não tirei dinheiro do bolso. Eu procurei um sócio da área de telecomunicação e da área rural. A gente tem um sócio americano, que é engenheiro de telecomunicações, o Larry Galman Cook, está assistindo a gente lá do escritório. E ele trabalhou na AT&T, que é a maior operadora de telecomunicações dos Estados Unidos. Eu conheci ele quando fui fazer um registro regulatório na Anatel de um equipamento da AT&T, a gente ficou amigo. E a gente montou essa empresa para atender essa dor. O MVP dessa empresa foi R$1 milhão. Esse R$1 milhão a gente fez com investimento de um sócio do segmento de telecomunicação, de agronegócio. O MVP, o mínimo produto viável, o mínimo viable product, ele serve para identificar que a empresa ela é capaz de atender aquela solução. No nosso caso, a gente constrói a torre de celular, a gente constrói a licença específica para aquela área, onde vai ser implementado todo o programa, desde sensores de clima e solo até os drones de monitoramento de segurança, topografia e pulverização. Então, quer colocar dinheiro numa startup, numa empresa nova? Procure um sócio. Procure em que ambiência você pode encontrar esse sócio. Se é um clube, você deve conhecer o Felipe Tito. O Felipe Tito tem um clube de 600 sócios. Para entrar nesse clube, você tem que comprar um relógio. Lá ele vende relógio. Esses sócios que estão lá, ambiência. Se eu quiser vender um carro, um apartamento, se eu quiser procurar um investidor para startup, bota uma mensagem nesse grupo do WhatsApp. Eu estou numa ambiência que eu posso encontrar um investidor para uma startup nas áreas que esses 600 associados estão lá nesse clube. Aqui é uma oportunidade de ambiência. Aqui você tem investidores, tem diversos profissionais de áreas estratégicas. Aí voltando aqui para a espada, lembra que os templários, quando chegaram lá em Jerusalém, eles começaram a encontrar produtos da China. Olha aí, China Link, Guangzhou, Cantofé, quem já foi? Cantofé, você conhece lá, é uma feira de 42 km² em Guangzhou. E o templário, quando chegou em Jerusalém, Jerusalém fazia parte da Rota da Seda. Quem assistiu uma série na Netflix, Marco Polo, assista, é espetacular essa série. E ele mostra a Rota da Seda, como eles conseguiram trazer esses produtos da China, né, que era principalmente o bicho da seda, para produzir os tecidos. E os templários começaram a identificar essa Rota da Seda, os produtos da China, e começaram a ver alguns mapas. E nesses mapas, dizem, né, que tinha as Américas, que tinha as Índias. Eles não sabiam o que era isso, tá? E a China, aparentemente, já sabiam que existiam as Américas, que existiam as Índias, que existia a África. E os templários começaram a ter essa informação privilegiada porque eles viajaram, porque eles conectaram com novas pessoas, mudaram de ambiência. E os templários, primeira cruzada, 1118. A segunda foi em 1200, a terceira em 1300. Em 1300, eles já conheciam a Rota da Seda. Em 1492, os templários, eles foram perseguidos na Europa pelo rei francês Filipe Belo, o Filipe Belo, o rei da França, estava devendo dinheiro para os templários, mandou matar todos os templários. Só teve um rei que foi contra, foi o rei de Portugal, Ricardo Coração do Leão, e a rainha Isabel de Castela, que deram guarida aos templários. Os templários foram para Portugal, para o reino de Portugal. Em Portugal eles ajudaram
ao rei Ricardo Coração Leão expulsar os mouros, os muçulmanos. Expulsaram os mouros muçulmanos de toda a Península Ibérica, de Portugal e da Espanha, que eles chegaram a ocupar quase 90% do território da Espanha e de Portugal, os muçulmanos. Em 1492, os templários que estavam lá, eram mais de 50 mil homens, eles tinham tecnologia. Essa espada aqui, se comparar com a espada que os muçulmanos tinham, a proteção e o conhecimento da pólvora veio da Rota da Seda. Os templários começaram a utilizar armas de fogo que vinham da Rota da Seda da China. A China já usava pólvora, já usava canhão, já usava barcos à vela. No padrão das caravelas, os templários só fizeram fazer um update, fizeram download daquela tecnologia, só fizeram um aprimoramento daquelas velas e criaram as caravelas, que era a maior revolução tecnológica que o mundo já tinha visto. E eles implementaram após a expulsão dos mouros em 1492. Em 1497, apenas 5 anos depois, quando eles tinham expulsado os mouros, chegou quem gosta aqui do futebol, chegou um tal de Vasco da Gama, convenceu lá o rei Ricardo Coração Leão a botar dinheiro em 1497 para ele circunnavegar a África e encontrar o caminho das Índias. Nas Índias eles tinham especiarias, alto valor agregado. Antes, nesse período, você comer carne sem sal era complicado, sem pimenta, sem cravo, fazer um doce sem cravo, sem açúcar. Eles encontravam todas essas especiarias lá na Índia, alto valor agregado. Navegação, tecnologia chinesa aprimorada pelos templários. Tecnologia, plataforma financeira, plataforma tecnológica. Olha aí. Os caras dominaram o mundo, iniciaram a globalização. Apenas 3 anos depois de Vasco da Gama ter descoberto o caminho das Índias, ele descobriu, através de Álvares Cabral, que conseguiu convencer o rei Ricardo Coração Leão que existia um novo caminho para as Índias, que não era circunnavegando a África. Ele chegou aqui no Brasil. Alguns dizem que foi sem querer, outros dizem que foi proposital. Mas, de fato, Álvares Cabral chegou ao Brasil. Ele fazia parte de uma ordem que chamava Ordem de Cristo, que foi a ordem dos Templários, que apenas mudou de nome. Deixou de ser Ordem dos Templários, começou a ser Ordem de Cristo. Então o Brasil foi descoberto por um templário, que foi Pedro Álvares Cabral, na Ordem de Cristo. Uma caravela, a valor de hoje, ela se a gente converter a moeda de lá, ela está avaliada, uma caravela só, em 20 bilhões de dólares. Uma caravela, a valor de hoje. Aí tem alguns que falam, mas o Brasil foi colonizado por bandidos europeus, excomungados. Será? Se a gente for conquistar Marte, a gente vai mandar os melhores ou os piores? Essa viagem saindo da Europa lá, saindo de Portugal, era uma viagem 3 meses, 6 meses, que tinha que investir 20 bilhões de dólares ao valor da época. Será que você vai mandar os melhores ou os piores? Você vai mandar os melhores cartógrafos, você vai mandar os melhores navegantes para trazer as especiarias da Índia, para trazer novas riquezas de outro país, que trouxeram o pau-brasil. A maior riqueza do pau-brasil é a tinta vermelha. O pau-brasil ele tem uma tinta vermelha que era utilizada na tintura dos tecidos da seda, que vinham da China. Então, tudo está conectado. A gente tem, recapitulando aqui, posicionamento, processo, produto, Império Romano. A gente tem a plataforma financeira, plataforma tecnológica com os europeus. Falta um P agora. Está faltando até uma espada aqui. É o último P. Tá aí? É o florete ibérico, que é uma espada mais fina. Esse florete ibérico, ele representa a globalização. De 1497 com Vasco da Gama, 1500 com Pedro Álvares Cabral, se seguiram tantos outros navegadores. E esse período
de 200, 300 anos, até 1700, 1800, a gente viveu uma globalização pelas navegações. Globalização, a gente pensa o quê? Em promoção, venda de produto, importação e exportação. É o último P, promoção. A gente tem posicionamento, vai comprar uma indústria, vai comprar uma empresa, posicionamento, processo, produto, plataforma, pessoas e, por último, promoção. Mostra aí, mano. Pode deixar aqui. Esse aqui é um florete ibérico. Ele representa, porque foi mudando de tamanho, né? A gente saiu aqui. Essa espada era o plano B. Aqui já existia arma de fogo. Então você não precisava carregar uma espada aqui e ter 110 quilos como ela. Essa espada aqui você consegue carregar mais tranquilo. E você, obviamente, tinha uma arma de fogo. E as armaduras pesadas começaram a perder sentido, porque as armas de fogo começaram a superar as armaduras. Então você tinha apenas uma armadura refratária. Acho que nos livros de história, as pinturas já viram quando os espanhóis, os portugueses chegavam aqui nas Américas, eles tinham só uma armadura aqui no peito, né? Era uma armadura petocostal, protegia o peito e as costelas. E essa armadura era refratária, ela servia para desviar os tiros, por conta do formato que ela tinha, parecia uma pança, né? E todos os guerreiros da época, os navegantes, tinham essa armadura, como também carregavam essas espadas e uma garrucha, né? Um tiro, uma carreira, uma escopeta, mas já tinham arma de fogo, né? Já tinham canhões. Então as espadas foram diminuindo de tamanho. E essa espada é um marco da globalização, é um marco da promoção, da importação, da exportação. Então hoje a gente não pode conceber atividade empresarial, a gente não pode conceber o empreendedorismo sem ter a promoção global, sem ter uma empresa nos Estados Unidos, sem ter uma empresa na América Latina, além do Brasil, para você começar a visualizar oportunidades que não dependam apenas do seu mercado. Faça como os romanos. Expandam o seu território, criem ambiência. Saiam da Europa, vão para Jerusalém para conhecer os chineses e obter novas ideias, voltar para a sua terra, implementar as ideias que você incorporou como inovadoras, trazer soluções para a atividade do seu país e implementá-las em países que você marcou já a sua presença. É importantíssimo a gente quebrar essa barreira do idioma, né? Hoje eu considero, se falar mais de 2, 3 idiomas, mais importante que faculdade. Sei que a nossa criação, né, eu ainda faço parte dessa geração, completar 40 anos, a faculdade é muito importante. Mas antes da faculdade, pense em falar 2, 3 idiomas. Um caminho que eu acho, eu tenho 2 filhas, que eu acho mandatório, obrigatório para quem é pai, coloca os filhos em arte marcial. Principalmente filho homem, né? Que tem que assumir o papel do governante. Ele precisa lidar com a agressividade, precisa lidar com o ímpeto e a inteligência emocional, as mulheres também. Mas a arte marcial, principalmente para os homens, ela cria um senso de controle, de segurança, de autoconfiança. E hoje um faixa preta de judô e jiu-jitsu, falando inglês, ele ganha a partir de $10 mil em qualquer lugar do mundo. Então, é o primeiro ofício, é o primeiro presente que você pode dar para o seu filho, para sua filha, é falar um segundo, terceiro idioma e ter arte marcial. Ser faixa preta em judô, jiu-jitsu, karatê, qualquer arte marcial hoje, você vai para os Emirados Árabes, você vai para os Estados Unidos, você já tem um ofício. Mohamed Ali falava, o ofício é a bênção de um homem. Então, a maior herança que um pai pode deixar para o filho é o ofício. A maior herança. Porque ele vai saber gerar riqueza, gerar frutos, gerar patrimônio. Lembra? Patrimônio. Patrimônio. Recebido do pai. Do pai. Então,
a gente completa aqui essa tríade, né, do empreendedorismo com 6 P's. Vou repetir para a gente consolidar, que para mim foi um marco, um guia, a fórmula do sucesso para mim no empreendedorismo. É os 6 P's. Você ter posicionamento, você ter processos bem estabelecidos, você conseguir consignar, idealizar os seus produtos, posicionamento, processos, produtos. Depois você começa a escolher as pessoas, é o 4 P. Quem vai estar do seu lado, seus sócios, seus associados, seus colaboradores. Mas essas pessoas têm que ter o processo estabelecido e têm que saber qual é o posicionamento para poder vender o produto. Mas eles também têm que ter plataforma. Onde é que você vai vender esse produto? Vai ser na internet? Vai ser B2B? Vai ser B2C? Vai ser direto para o consumidor? Vai ser através de um intermediário? Vai ser para outra indústria? É a plataforma. O dinheiro vem da onde? Plataforma financeira. Ele vai vir de um sócio, depois ele vai vir de banco, ou ele vai vir de fundo que vai entrar como sócio na sua operação. Qual é a sua plataforma financeira? Qual é a sua plataforma de venda? Qual é a sua plataforma de crescimento? E por último, a gente tem aqui, na época das navegações, a promoção. Como é que você vai promover o seu produto? Eu vou promover o meu produto com o taco. Acho que vocês já ouviram falar do taco, né? O taco, ele foi criado por Michael Porter, que era um professor de Harvard. E ele falava em... Isso eu repito muito lá com a equipe. Ele falava em técnica, technicality, técnica. Você tem que fazer uma boa venda, fazer uma boa promoção, você tem que mostrar técnica. Você tem que gerar, ainda com o taco, autoridade. Como é que eu gero autoridade numa venda? Estudo de caso, portfólio, certificação, eu tenho selo, eu tenho técnica, eu tenho autoridade, depois eu gero conexão. Como é que eu gero conexão? Ambiência, carta de referência, boas conexões, bons embaixadores. A gente tem uma rede hoje, no nosso grupo, de advisors. A gente tem uma rede, uma comunidade, hoje deve estar em 215 advisors. E essa comunidade, a gente coloca lá o nosso público-alvo. Quais são as indústrias que eu quero comprar? Quais são as empresas que eu quero investir como startup? E o dinheiro vem de quem? O dinheiro vem de fundo, principalmente fundo multimercado, aqui no Brasil e fora. E como é que eu convenço esse fundo a colocar dinheiro? Com o taco. Eu convenço com técnica, autoridade e conexão. E o taco, ele tem que estar muito bem consolidado no MVP, no protótipo. No mínimo produto viável, no mínimo viable product. Eu vou completar o taco ainda, tá? Tem técnica, autoridade, conexão. Tem o O lá que é de objeções. Toda ideia, objections. É engraçado que em inglês não é igual, né? É technicality, authority, connections, objections. Objeções. Eu tenho as objeções. Como é que eu enfrento as objeções? Processo, manual de procedimento, Q&A, questions and answers, perguntas e respostas. Se eu sou vendedor, de novo, meu avô, ele falava, o bom vendedor, para vender sapato não precisa ser sapateiro, mas eu preciso conhecer do sapato. Eu só uso bota, com terno, porque eu trabalho com indústria. Se eu for visitar uma indústria, eu tenho que estar de bota. Então, o meu posicionamento está aqui. Por que eu uso terno com colete? Porque quando eu chego no fundo, eu trabalho com isso há 15 anos. Eu acho que eu tenho um cara ainda de novo, né? Mas, quando eu chego no fundo, nos fundos, nas reuniões de... Eu chamo de conselho de anciões. Reunião do conselho administrativo de indústria, o mais jovem tem 70 anos, né? O conselho Jedi. Então eu preciso conectar com eles. Como é que eu conecto com eles? Se eu vou colocar dinheiro lá, se o cara está me vendo como um banco, eu tenho que conectar com eles com técnica e autoridade.
Técnica, eu tenho que saber o que eu estou falando. Eu tenho que falar de legislação. Para gerar técnica, eu tenho que falar de regulamentação internacional. E eu tenho que ter autoridade. Eu tenho que ter estudo de caso de sucesso, para gerar conexão. Às vezes, eu posso ter uma boa indicação de um amigo para visitar uma indústria, mas se eu não tiver técnica, autoridade, essa conexão ela não vai estar completa. Ele não vai ter um imprint, ele não vai aderir à minha estratégia. E essa estratégia de você realizar a transição, né, transacionar uma empresa familiar para uma empresa com gestão profissional, é dolorosa, é complicada, é custosa. Então, para você ter dor, você tem que ter propósito. Para você superar a dor, você tem que ter propósito, tem que saber onde você quer chegar. E às vezes para a família, que está envolta em uma situação que normalmente é o perfil das indústrias que a gente direciona os esforços de aquisição, é uma situação às vezes pré-falimentar. Ele está quase falindo. Não está nem mal está conseguindo ver a luz do fim do túnel. Então a gente tem que implementar estratégias. Por isso que eu tenho 2 sócios cabeça branca, né? Para fazer reuniões eu tenho que gerar autoridade. Eu tenho um sócio que é o Luca, que é o nosso CFO. O Luca ele tem 64, 65 anos. E o Larry Galmocô, que é o nosso sócio americano, também cabeça branca, tem a mesma idade. E para conectar com esses industriais, eu tenho que ter o taco. Tem que ter a técnica, a autoridade de conexão, tem que saber superar as objeções. E por último, o H é hype, do inglês onda, né? Então, eu tenho que surfar essa onda. Se eu tenho hoje fundo multimercado, americano e canadense, querendo comprar a indústria no Brasil por razão geopolítica, qualquer momento pode ocorrer uma guerra entre China e Estados Unidos por conta de Taiwan. Estados Unidos quer garantir a posição geopolítica dele com participação acionária em indústria no Brasil. Metalúrgica, automotiva, agronegócio, alimentícia. Então hoje a gente tem fundo americano e canadense querendo comprar a indústria no Brasil. E não é comprar 100%, é comprar 30%, 50%. Só que antes deles comprarem, a gente tem que organizar a indústria. A gente tem que implementar os 6 P's. A gente tem que ter certidão de regularidade fiscal. Tem que ter planejamento estratégico, tem que ter protocolos de manual de procedimento. Tudo isso eles exigem. Se a gente não implementar antes, o dinheiro não vem. Então a gente tem que exercer esse papel de controlador, gestor dessas indústrias. E a gente fecha o taco. A gente fecha os 6 P's. Os 6 P's representados aí pelo posicionamento, pelos processos, pelas pessoas, pela plataforma, pelo produto e pela promoção. E o taco fechado pela técnica, autoridade, conexão, objeções e hype, que é a onda. Tem que surfar a onda do momento. Se a onda do momento agora é empresa de tecnologia, é criar a solução tecnológica, vamos surfar essa onda. Ou você voltar às origens com produtos naturais, vamos surfar essa onda. A gente está investindo numa empresa de caldo de cana. Caldo de cana, ele não tem açúcar refinado. Caldo de cana é um isotônico natural. Caldo de cana, se ele for pasteurizado, existem pouquíssimos no Brasil. Se ele for pasteurizado, ele tem o tempo de prateleira de 1 ano. Se ele for resfriado, é 6 horas. Então, é uma oportunidade, produtos naturais. Se eu for levar um caldo de cana em lata para uma rede de distribuição varejista, eles não têm um concorrente, ele não tem esse produto lá para oferecer para um posto de gasolina, para um restaurante. Então, esse é um produto. Estou dando ideia do negócio aqui, tá? Mas a gente já está investindo, não pode ter medo de concorrência. Ideia sem execução não vale de nada. NDA também não serve de nada, tá? A gente nem usa NDA na empresa, a gente usa cláusula de confidencialidade em contrato, mas a gente não faz NDA. A gente tem acordo de colaboração técnica, e nesse acordo de colaboração técnica a gente tem acordo lá com cláusula de confidencialidade, e a gente tem também anticorrupção, que é uma exigência dos fundos americanos, decorrente de uma lei após o 11 de setembro, né? Que é o Patriot Act, que é contra a lavagem de dinheiro e terrorismo. Para financiamento legal dessas atividades, tem que nossos contratos incluir essas cláusulas. Enfim, então, espero ter contribuído com o dia de vocês. Gratidão a todos. Obrigado.